Uma boa noite a todos, então. Mais uma vez, estamos tendo a oportunidade de divulgar a doutrina espírita a partir desses encontros virtuais, mas que com certeza carregam as nossas vibrações e as nossas emoções. Iniciando o nosso trabalho, como sempre, vamos fazer uma prece de agradecimento. Agradecimento a Ti, Senhor Jesus, aos amigos espirituais, porque estamos aqui, reencarnados ainda, buscando em nossa trajetória fazer algo para o próximo e para nós mesmos. Reconstruir o nosso passado, administrar melhor o nosso presente e tratarmos de construir a catapulta para o futuro, procurando levar os princípios, as máximas da doutrina espírita a quantos se mostrarem interessados em conhecer essa nova revelação, que se pauta pelos alicerces religiosos, filosóficos e científicos, e nos propõe questionamentos íntimos, profundos acerca da existência, do móvel da nossa existência e do futuro, a grande e eterna preocupação de todos. Muito obrigado, assim, Senhor, por mais essa oportunidade. E agradecendo aos nossos guias e benfeitores espirituais, iniciamos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Hoje, de uma forma especial, queremos recordar o trabalho de alguém que foi muito importante para a doutrina espírita, permanece sendo, porque a imortalidade faz parte, da nossa compreensão de vida e que nos deixou recentemente. Sueli Caldas Schubert, desencarnada no dia 12 deste mês. E são pessoas que marcaram e marcam e continuarão marcando a doutrina espírita, porque foram verdadeiros espíritas, no sentido da dedicação, no sentido da condução de suas vidas, no sentido da divulgação doutrinária que empreenderam através dos mais diversos meios. Sueli Caldas Schubert era e é bastante conhecida no movimento espírita, atuante desde jovem, há mais de 50 anos, seguramente, esteve no seio doutrinário de forma ativa. Presidente, fundadora da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Foi uma palestrante bastante viajada, podemos dizer assim, internacional até, procurando dar à divulgação do Espiritismo o seu melhor. Médium, ativa, atuante nas reuniões de desobsessão, assistência aos desencarnados, em trabalhos psicográficos. E autora. Autora porque pesquisadora. Autora porque em permanente busca de esclarecimentos e de conhecimentos, no aprofundamento desses conhecimentos. Porque essas pessoas, tal como Sueli Caldas Schubert, são aquelas que se voltam a estabelecer um trabalho não apenas para si, não o conhecimento para si, o que é naturalmente o primeiro passo, mas que se desdobra em técnicas, em métodos, em meios de fazer com que esse conhecimento possa ser levado aos outros. E o livro espírita, sem dúvida nenhuma, é um dos mecanismos, ou o mecanismo mais importante e mais ativo, capaz de levar essas ideias e esclarecer melhor conceitos, acerca daquilo que nos envolve. Em homenagem a Sueli Caldas Schubert, amiga de muitas décadas de Divaldo Pereira Franco, que permanentemente a elogiava exatamente em função do seu trabalho, da sua dedicação, da sua mediunidade, dos seus esforços na exploração do conhecimento psíquico, é em relação a ela, em homenagem à sua obra, que procuraremos hoje traçar nesse rápido espaço de tempo que possuímos,
alguns comentários acerca das suas principais obras, de algumas das suas principais obras, recordando ao interessado, né, recordando aos leitores ávidos de uma busca de conhecimentos mais profundos nas boas obras, né, nas obras bem fundamentadas, nas obras que efetivamente nos acrescentam informações sadias, saudáveis, verdadeiras, e muitas delas, inclusive, sendo fruto do próprio trabalho e fruto da atividade. Então, elaboramos uma pequena relação de obras e faremos um breve comentário, procurando estimular os interessados a que busque nestas obras o conhecimento complementar seguro, né, que com certeza irá nos aclarar muito mais, e mais do que nos aclarar, nos estimular no prosseguimento de nossas tarefas. Poderíamos agrupar, de uma certa forma, essas principais obras, né, em obras de natureza biográfica, em obras de natureza de estudo, dois grandes grupos. A questão das obras de natureza biográfica, como eu disse, Sueli Caldas Schubert era profunda amiga de Divaldo Pereira Franco. Então conviveu muito, teve muito contato, se hospedou frequentemente com o Divaldo durante seminários, palestras, encontros, e conheceu naturalmente muitos casos, trocou muitas informações, muitas ideias, recebeu muitas informações particulares vindas de Divaldo, esclarecimentos, e isso tudo gerou de sua lavra duas obras, pelo menos as duas obras principais em torno do médium Divaldo Pereira Franco. Uma delas é O Semeador de Estrelas, talvez seja uma das obras mais conhecidas a respeito de Divaldo Franco. O título se reporta já à grande atividade, ou talvez a maior atividade de Divaldo Franco na condição de orador, de expositor espírita, aquele que semeia estrelas através das suas palavras. Então, O Semeador de Estrela, e a outra obra mais recente um pouco, Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. Essa obra, na verdade, bem recente. Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, que traz, como o próprio título está se propondo, uma série de casos, de situações vivenciadas pelo medianeiro, algumas inclusive na presença de Sueli Caldas Schubert, ou que lhe foram narradas por pessoas próximas a Divaldo, ou pessoas próximas a ela, e ela enfecha nessa obra. Por que é importante traçar biografias? Por que é importante? Seria mais uma obra sobre Divaldo? Mais outra obra biográfica com relação a Divaldo Pereira Franco? Já existem tantas, e efetivamente existem várias. Vários autores se preocuparam em trazer biografias, como de Chico Xavier, como algumas de Ivone do Amaral Pereira. Por que se faz isso? Porque são informações absolutamente importantes para o movimento espírita. Porque falam da pessoa, da atividade, dos trabalhos, dos percalços vivenciados, situações que cairiam no esquecimento se apenas ficassem na memória, na lembrança de algumas pessoas que tivessem ouvido, tivessem tido conhecimento. E mesmo estas, com o passar do tempo, perdem verdadeiramente a substância, muitas vezes, desses casos, destas situações. Então é importante para que nós, que estamos no movimento, acompanhemos isso, verifiquemos os percalços, as dificuldades, os enfrentamentos, também as alegrias, as surpresas, os fatos mediúnicos inusitados que ocorrem repentinamente, sem necessariamente estarem ligados, relacionados a um trabalho mediúnico, a uma sessão mediúnica propriamente dita. E Sueli Caldas Schubert traz essas informações, mas sem adentrar para lados de interpretações pessoais.
Ou seja, traz o fato como efetivamente ela viu, ela constatou, né, retirando muitas vezes aquelas situações postas por admiradores que às vezes desvirtuam um pouco a realidade em função da grande admiração, por exemplo, que nutrem ou que nutriam por fulano ou beltrano. Assim como disse, como Chico Xavier, são dezenas de biografias. E se nós analisarmos cada uma delas, veremos que cada um coloca a sua cor na análise, às vezes, das mesmas situações. Então, quando Sueli Caldas-Schubert nos traz essas duas obras, O Semeador de Estrelas e Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos, ela nos estimula a acompanhar, mais ou menos de perto, podemos dizer assim, a trajetória, o dia a dia, situações de alguém que se tornou um exemplo comportamental para nós, semeando estrelas a partir das suas atividades. Então são duas obras recomendáveis, plenamente recomendáveis, mas dentro da chamada linha biográfica, no caso relacionada a Divaldo Pereira Franco. Uma terceira obra, nós poderíamos dizer que estaria mais ou menos dentro desta linha, também da lavra, naturalmente, de Sueli Caldas-Schubert, é Testemunhos de Chico Xavier. Essa obra já foi publicada pela Federação Espírita Brasileira já há um bom tempo, provavelmente mais de 20 anos ou mais de 20 anos. Eu tenho uma admiração especial por esse livro, pela forma como Sueli o montou. Porque, na verdade, o que é esse livro, Testemunhos de Chico Xavier? Ela consegue acesso, permissão, aos arquivos de cartas que foram trocadas, cartas pessoais, cartas manuscritas, provavelmente da década de 40, 50, em torno disso, entre Chico Xavier, então residente em Pedro Leopoldo e depois em transição para Uberaba, mas em Pedro Leopoldo ainda, com o então presidente da Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão. Mas o que tem de especial? O que tem de especial neste livro, e ele é de uma certa forma único no gênero, é que nesta troca de cartas há muitas informações que não estão nos livros espíritas. Há muitos dados, há muitas colocações, há o sentimento de Chico posto nestas cartas e nas respostas de Manuel Quintão, que não se encontram nos demais livros. Ali, Chico coloca angústias, preocupações, cita informações muito interessantes, dados, como eu disse, desconhecidos, pede conselhos a Manuel Quintão, que foi, de uma certa forma, uma espécie de mentor das primeiras publicações de Chico Xavier através da Federação Espírita Brasileira. Então, é uma correspondência pessoal, é um arquivo pessoal absolutamente rico. Então, nesta obra, Sueli Caldas-Schubert publica a carta original, publica muitas vezes a resposta, no caso de Manuel Quintão, ou a resposta de Chico Xavier, conforme, né, a carta publicada, e ao final coloca um comentário de sua lavra, analisando aquela situação, né, sob a ótica pessoal e sob a importância, sob a ótica da importância doutrinária de X ou Y evento, situação, caso comentado nestas cartas. Como eu disse, é um livro absolutamente interessante e único no seu gênero, né? Porque trata-se da publicação de correspondências pessoais, não eram correspondências públicas, né? Que depois seriam, inclusive, disponibilizadas no Reformador. Não, eram cartas pessoais. E quando nós falamos de pessoalidade, como eu disse, repetindo, nós falamos de sentimentos, da colocação de angústias, de temores, de alegrias, né? Entre dois parceiros, naquele momento histórico extremamente importante para o espiritismo brasileiro, em que o trabalho apostolar de Chico Xavier
era dado a lume através da nossa Federação Espírita Brasileira. Então segue, como sempre, a recomendação para a leitura. Muito bem. Então esse seria praticamente esse primeiro grupo. O segundo grande grupo, que nós poderíamos dizer que balizou o trabalho de Sueli Caldas Schubert, foi o trabalho relacionado, foi o grupo relacionado à mediunidade, obsessão, mente. Poderíamos assim intitular. Ela foi uma pesquisadora ferrenha, dedicadíssima destas questões relacionadas à prática mediúnica, aos desdobramentos, né, desta prática mediúnica, incluindo com maior profundidade a questão dos transtornos mentais, né, e dos processos obsessivos. Então, praticamente, através dessas obras, ela se torna conhecida e, por consequência, extremamente respeitada. Uma das mais antigas, se não for a mais antiga, e é do conhecimento, acredito, de todos, é Obsessão e Desobsessão. É um livro pequeno, editado pela Federação Espírita Brasileira, que, como o título refere, faz uma análise dos conceitos da obsessão e da desobsessão. Muitas obras existem com relação a essa temática. Nós conhecemos. André Luiz já nos apresenta, né, no início da década de 50, o clássico Desobsessão. E muitas, são dezenas de títulos que versam sobre esse tema. Mas, como eu destacava, o importante é que cada autor, cada pesquisador, não se restrinja a repetir apenas o que foi dito, mas que ele, ao lançar um livro, dê também a sua luz, através da sua ótica, através das suas vivências na desobsessão, na obsessão, né? Porque é isso que enriquece. Repetir fragmentos de outros livros pode ajudar em determinado momento, né, para aquele que quer, vamos dizer assim, uma visão mais ampla do tema. Mas quando falamos em aprofundamento, e o aprofundamento é absolutamente indispensável para o trabalhador da seara desobsessiva, nós precisamos, e o que nos enriquece, são esses detalhes pessoais, coisas que às vezes só nós vivenciamos no nosso grupo, nas nossas atividades, dentro da nossa organização espírita. Então, nesta obra, Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert faz uma análise, né? Naturalmente, começando pela conceituação e trazendo muitos casos em que ela coloca a sua vivência, a sua experimentação dentro da mediunidade, dentro do seu grupo. É uma obra, até hoje, de referência, né, complementar a qualquer estudo mais aprofundado com relação à obsessão, desobsessão. Um outro livro dentro desta série, vamos chamar assim, bastante interessante, é Mediunidade e Obsessão em Crianças. Talvez seja uma das poucas obras que trate do tema mais objetivamente, não apenas conduzindo a temática em um pequeno capítulo, né, ou em alguns parágrafos. Allan Kardec já nos alertava da questão da mediunidade e obsessão em crianças, né? Então, nós não vamos nos aprofundar no tema, naturalmente, mas nós sabemos que a criança pode, e muitas vezes vem com a mediunidade aberta, já em expansão, como o próprio Divaldo Franco, que desde a criança via espíritos, tinha contatos, como Chico Xavier, como Ivone Pereira e como tantos outros médiuns. Mas nós sabemos também que a mediunidade é uma porta, é uma janela neutra. Através desta janela, ou por esta janela, passam espíritos bons, espíritos medianos, espíritos inferiores, ou doentios, ou adoentados, ou perturbados, como queiramos chamar. Então, muitas vezes é frequente a eclosão da mediunidade na infância vir acompanhada do processo obsessivo. Como eu disse, é uma janela. Então, espíritos podem eventualmente se conectar àquela criança exatamente porque ela os vê.
ela interagem com o mundo espiritual. E isso pode gerar a obsessão dentro das suas variadas fases. Alguém tem que falar sobre isso. Allan Kardec já alertava? Sim, com certeza, mas Allan Kardec traz as ideias principais e deixa para o futuro o desdobramento, o aprofundamento dessas questões. Então ela traz isso com a naturalidade com que deve ser tratada a questão, né? Então nos apresenta ideias, casos, situações, conselhos de como conduzir esse tipo de manifestação nas crianças que não guardam, que não têm aquela proteção em virtude, a proteção naturalmente formada a partir do próprio conhecimento, né? Porque são crianças, estão em fase de desenvolvimento. Embora tenham guias, protetores espirituais, caberá naturalmente aos pais, aos seus tutores, aos seus cuidadores, conduzir esse processo com a maior naturalidade e segurança, inclusive sabendo como se posicionar, levamos ao centro espírita, não levamos ao centro espírita, que tipo de tratamento, é preciso fazer algo, não é preciso, estimula-se, não se estimula, aquelas questões que surgem quando nós menos esperamos. Então, ela nos traz essa obra, como eu disse, talvez uma das poucas que guardem referência específica à mediunidade e obsessão em crianças. Uma outra obra interessante, com outro viés, vamos dizer assim, é Entrevistando Allan Kardec. Nesta obra, a Sueli Caldas Schubert nos traz uma espécie de bate-papo, entre aspas, imaginário com Allan Kardec. Ela pega temas atuais, vários temas de diversos assuntos, e como se questionasse Allan Kardec em uma entrevista, busca na sua obra as explicações, os comentários que ele faz com relação a este assunto. Então é uma forma bastante agradável, até mesmo inovadora, mais uma vez ela inova dentro da sua obra, de nós dialogarmos com Allan Kardec, né? Ao invés de partirmos da sua obra, partimos de situações atuais do cotidiano e buscamos na sua literatura maravilhosa, na sua análise incrível acerca destes fenômenos transcendentais e dessas dúvidas filosóficas, as respostas. Então, entrevistando Allan Kardec, não se trata, naturalmente, de um encontro espiritual, não é um encontro através da mediunidade, não é um trabalho psicográfico, como alguns podem imaginar, mas é uma busca na codificação de respostas a questionamentos diversos. Depois, gostaríamos de citar uma obra bastante interessante, intitulada Nas Fronteiras da Nova Era. Provavelmente uma das últimas obras, se não me falha a memória. Muito interessante esse livro. Por quê? Porque todos nós estamos absolutamente familiarizados com o tema transição planetária. E transição planetária, para nós, de uma forma especial, nos remete à busca de informações em duas obras notáveis de Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso Divaldo Franco. Obras que nós já estamos bastante familiarizados. Transição Planetária, publicada em 2010, e a obra complementar O Amanhecer de uma Nova Era, publicada em 2012. As duas obras falam muito da questão da transição planetária. O que a Sueli fez? Ela pegou ambas as obras e condensou nas Fronteiras da Nova Era, colocando observações, análises particulares acerca daquilo que é apresentado nesses dois livros. Então, quem quer ter uma visão bastante global, com comentários, né, a partir das informações trazidas, a recomendação é Nas Fronteiras da Nova Era, porque exatamente faz uma conjunção de informações e, a partir disso, os seus comentários preciosos, como temos destacado, né? Quando ocorrerá, de onde vêm os espíritos, né, que vão reencarnar no nosso planeta, como é o processo de reencarnação destes,
temas que nós lemos nessas duas obras notáveis do Manuel Filomeno de Miranda, ela condensa nas fronteiras da nova era e as enriquece com os seus comentários. E também duas outras obras que nós gostaríamos de citar: Os Poderes da Mente. Falávamos que ela se dedicou muito à questão da mediunidade, das questões mentais, né, dos transtornos mentais. Pois bem, Os Poderes da Mente é uma obra onde ela traz exatamente isso, traz os problemas referentes às obsessões, mas também fala, por exemplo, sobre o autismo, porque são poderes da mente, são posturas da mente, situações mentais, nós poderíamos, inclusive, complementar, como o autismo, alucinações, pensamentos negativos, né? Por que gerados, como gerados, os efeitos, né? O porquê dessas respostas mentais trazidas, né, no processo reencarnatório sob a forma de transtornos ou sobre a forma de doença, demonstrando que a mente enfermiça, a mente culpada, a mente carregada muitas vezes de ódio, a mente não espiritualizada, né, no sentido do materialismo absoluto, pode e executa atividades até mesmo no corpo físico, trazendo-nos transtornos de comportamento, transtornos mentais, que nada mais são do que reflexos das nossas vivências. Então, Os Poderes da Mente é uma obra muito interessante, nos faz refletir nestes temas, né? Inclusive trazendo estes problemas muito mais próximos de nós do que imaginamos, porque quase todos conhecemos pessoas com esses transtornos, né? Ou que apresentam transtornos, ou que já referenciaram alguns desses transtornos, e muitas vezes nos quedamos na busca de informações dentro da literatura espírita e encontramos, como disse anteriormente, né, pequenos parágrafos, pequenas citações, pequenos exemplos, mas não reunidos em uma obra de maior corporificação. E, por último, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que é um livro que trata, dentro dessa segunda série, né, dessa segunda coluna de suas obras, exatamente das atividades na sociedade espírita, né, especialmente as atividades que são desenvolvidas nos trabalhos mediúnicos, né, a estrutura da casa espírita, as direções, a direção, responsabilidades, situações complexas que acontecem, as reuniões públicas, trabalhos de passes, reuniões mediúnicas. Ou seja, mais uma vez, a temática da sociedade espírita, da casa espírita é trazida, como em tantas outras obras, como nós temos referido, né? Mas não podemos esquecer que a autora, Sueli Caldas Schubert, e talvez esse seja o diferencial, além de fundadora de uma instituição, era ativa, participante, não apenas dentro da questão administrativa, da seara administrativa, mas dos trabalhos, né? Ou seja, quem tem essa passagem, essa vivência praticamente diária durante décadas, com certeza se capacita muito mais do que o autor, sem deméritos, mas do que o autor que lê sobre o tema e tem, eventualmente, algum tipo de atividade, algum tipo de passagem, mas não é aquele trabalhador permanentemente inserido nas tarefas das mais simples às mais complexas dentro da instituição espírita. Então, Dimensões Espirituais do Centro Espírita é mais uma apresentação das suas vivências, do que ela percebeu, do que ela viu como médium, do que ela sentiu, do que lhe reportaram, e isso visa sempre e cada vez mais a enriquecer os nossos trabalhos espirituais de todos os matizes. Concluindo, esta foi Sueli Caldas Schubert. Vimos pelo seu trabalho, rapidamente aqui exposto, apenas como estímulo a uma busca mais concreta, mais profunda, que ela foi uma pesquisadora.
mas uma pesquisadora que vivenciou aquilo através dos seus próprios recursos mediúnicos, através da sua atividade administrativa, através do seu contato com uma das maiores figuras, expoentes do Espiritismo, Divaldo Pereira Franco, que com certeza a orientou de uma forma muito próxima, muito estreita na condução de suas atividades e da associação a qual ela estava vinculada. Sueli agora desencarna. Está, com certeza, na presença, na companhia dos benfeitores espirituais, de Joana de Ângeles, que sempre validou o seu trabalho e nos deixa esse legado. E nós sabemos que são legados preciosíssimos, aos quais devemos nos apegar. Na condição de espíritas, de estudiosos, de interessados, nos aprofundemos agora em especial, até mesmo com homenagem a esse trabalho notável, nessas palavras sábias, iluminadas e profundas que Sueli nos deixou. Muito obrigado, Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais dessa casa por esses momentos. Que possamos sempre, em contato com a doutrina espírita, absorver a sua essência e buscar nos transformarmos intimamente, nos tornarmos pessoas melhores e nos propormos a sermos divulgadores desses conhecimentos notáveis que verdadeiramente nos libertam, nos acalmam, nos confortam, como neste momento que estamos atravessando ainda da pandemia, sem o conforto do Espiritismo, o que seria de nós? E sem esse conforto que nos deixa mais tranquilos e mais seguros, como poderíamos prosseguir buscando auxiliar o próximo? Somos abençoados, sim, Senhor, por tudo isso. Que possamos prosseguir e, em agradecimento a Ti e a tudo que recebemos, que nos tornemos também, cada vez mais, divulgadores da Boa Nova. Em Teu nome, Senhor, e em nome dos bons Espíritos, encerramos o encontro da noite de hoje. Que assim seja.